Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Sente por bondade, meus irmãos. A primeira coisa que nós precisamos identificar é quem era esse apóstolo chamado João. E depois então contextualizarmos a natureza espiritual e profunda do verso 9 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Quem era João? Quem era esse apóstolo? João, ele é identificado como um dos 12 apóstolos, Fábio de Jesus. Sua chamada para ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, e se tornar um apóstolo vocacionado, se deu quando Jesus estava caminhando pelo mar da Galileia, observou 2 pescadores e chamou esses 2 pescadores, filhos de Zebedeu, para seguirem a Jesus. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Tiago, irmão de João, e João também. Esse discípulo estava entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Outra coisa que nós detectamos é a proximidade desta intimidade que Pedro, Tiago e João tinham com Jesus. Na transfiguração, lá estava João, no capítulo 17 de Mateus. Na ressurreição da filha de Jairo, no capítulo 5, os que entraram no quarto onde estava a menina já morta, para que uma ressurreição acontecesse, de fato aconteceu. Pedro, Tiago e João, junto com os pais e Jesus. Na agonia do Getsemane, quando Jesus foi orar à parte, Jesus chamou os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para um momento de oração. João é destacado no evangelho que leva o seu nome como o discípulo amado, ou discípulo a quem Jesus amava. E esse verso não demonstra favoritismo da parte de Jesus por João, mas expressa a experiência pessoal profunda de João com Cristo, como também de sensibilidade espiritual e de profundo amor ligado ao Senhor, a Deus. João é o único dos 12 apóstolos que não fugiram quando Jesus foi crucificado. É o único dos 12 que estava com Jesus no momento da sua crucificação. Tanto é que Jesus disse a João: eis aí a tua mãe. João é o autor de 5 livros do Novo Testamento. O evangelho que carrega o seu nome, as 3 epístolas de João e o livro da Revelação, chamado livro de Apocalipse. Antes de João ser exilado na ilha chamada Patmos, segundo a tradição, ele foi mergulhado num tacho de azeite fervente, milagrosamente ele não morreu. Este fato em si, ele não está registrado nas Escrituras, mas está registrado por Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos escritores daquele tempo, que escreveu que João foi lançado neste recipiente de azeite fervente em Roma, mas que saiu ileso deste recipiente. Nós podemos identificar como o primeiro bronzeamento artificial da história, a qual João passou. No final da sua vida, João é exilado na ilha chamada Patmos, uma ilha que ficava no mar Egeu, distante 60 quilômetros das igrejas a qual ele identificou como cidades, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. E quando o inimigo achou que tinha vencido João exilando na ilha de Patmos, o exilando nesta ilha, Deus estava permitindo João ser exilado para revelar coisas extraordinárias que ele precisou revelar no secreto.
no lugar de isolamento, numa ilha chamada Patmos. Parece, Renato, que tempos de tribulação, tempos de aflição, tempos de angústia prepara o terreno para revelações extraordinárias de Deus a um homem. Se nós observar na história, nós vamos perceber Jacó num lugar inóspito e Deus se revelando a ele em Betel. Moisés sozinho no deserto e Deus se revelando a ele numa sarça. Elias numa caverna sozinho e Deus se revelando a ele com a voz mansa e tranquila e suave. Ezequiel contemplou a glória do Senhor às margens do rio Quebar. E Daniel sozinho contemplou o ancião de dias. Isolamento, exílio, muitas vezes é Deus nos distanciando para nos mostrar coisas extraordinárias. É num silêncio, é numa ilha, é numa caverna, é num deserto, só você e ele, que ele revela a Anderson propósitos extraordinários. Deus revela no secreto para depois mostrar publicamente. Foi no secreto que Deus revelou o Apocalipse a João, para depois ele revelar o Apocalipse à sua igreja. Esse tempo de secreto, esse tempo de deserto, esse tempo numa ilha é preparo, é intimidade, são revelações que o Senhor quer mostrar, quer revelar. João foi o único apóstolo que não morreu martirizado, mas morreu e terminou seus dias por volta do ano 100 depois de Cristo, já avançado e tranquilamente na cidade de Éfeso. Eusébio de Cesareia, um dos principais historiadores e bispo da igreja de Cesareia Marítima, falando a respeito da opressão causada por Domiciano no ano 95 depois de Cristo, deixou relatado que nessa perseguição, de acordo com a tradição da igreja primitiva, o apóstolo e evangelista João, que ainda estava vivo em consequência do seu testemunho da palavra divina, foi condenado a morar na ilha de Patmos. Ele também deixou relatado e afirmou que após a morte do Domiciano, quando Nerva, o novo imperador, assumiu o Império Romano, junto com o Senado, tiveram a decisão, ou tomaram a decisão, de libertar os prisioneiros da ilha de Patmos e trazer novamente a Roma. Interessante que João, no verso 9, inicia o verso 9 dizendo: eu, João, para nós identificarmos o relato daquilo que o autor está passando, precisamos identificar primeiro quem é este que se apresenta. Eu, João. Por isso, aplicamos de forma resumida nesta manhã o cenário da vida de João. Quem era João? Quem foi João? A importância de João para a história, a importância de João para a igreja, a importância deste apóstolo para nós, inclusive hoje que falamos e abordamos a respeito da sua vida. Agora, olhando para o verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse, João identifica o local onde ele está, numa ilha chamada Patmos. Onde ficava esta ilha? E qual a importância desta ilha? E por que ele foi levado para lá? Recapitulando um pouquinho daquilo que a gente já transmitiu. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana. Presos políticos eram levados para lá. Líderes religiosos, tidos como perigosos para o império, eram levados para lá. Opositores do império eram levados para lá, como também aqueles que Roma não queria executar, mas também não queria os ver livres, eram conduzidos para lá. Esses prisioneiros, eles perdiam todos os seus direitos civis, como também perdiam as suas posses materiais. Esta ilha, que ficava a 60 quilômetros da Ásia Menor, próximo das cidades mencionadas por este João. E João foi conduzido por esta ilha por causa de Cristo.
João foi conduzido a esta ilha por causa do Evangelho. João foi conduzido a esta ilha por causa daquilo que ele anunciava, daquilo que ele pregava, daquilo que ele testemunhava, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Roma exilou João nesta ilha para silenciá-lo, para destruir o Evangelho, para acabar com a liderança de João e aquilo que João tinha de importância para a igreja, na sua liderança, no seu aspecto pastoral. Mas mal sabia Roma que no silêncio Deus ia falar, que no silêncio Deus ia revelar seus propósitos extraordinários. Pode ser que para muitos esta ilha seja um lugar de silêncio, mas para João foi lugar de intimidade, para João foi lugar de aproximação, para João foi lugar de comunhão, para João foi lugar de presença. Para João, embora seja uma ilha perigosa de muitos bandidos, mas foi uma ilha de segurança. Para João, uma ilha de proteção. Para João, ele viu o Cristo glorificado manifesto a ele, e ele escreve dizendo, quando viu o Cristo glorificado: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trompeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda esta mensagem às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caía a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João viu o Cristo crucificado lá no Gólgota, e João viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos. João viu o Cristo ensanguentado e com o corpo dilacerado no madeiro, mas ele viu o Cristo resplandecente e glorificado no lugar de silêncio e exílio. Que nós podemos ver e perceber a partir do verso 9, que ele introduz o livro de Apocalipse, é que ele se identifica como vosso irmão, mesmo vendo coisas extraordinárias. Ele se identifica como um companheiro, como um homem que tem comunhão e intimidade com a igreja da Ásia. O pastor Hernandes Dias Lopes diz: ele está banido, isolado, preso, com os pés no vale, mas a sua cabeça está nos céus. Seu cativeiro tornou-se-lhe a porta do céu. João está vendo o céu no lugar de exílio. João está vendo a glória de Deus no lugar de silêncio. João está vendo a glória de Deus num lugar escondido, retirado, perigoso. Mas lá
Deus se revela para ele. Deus vai se revelar nesse lugar inóspito que você está atravessando, para a sua alma saber quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida. Roma achou, João está esquecido. Roma pensou, ninguém vai saber mais de João. Roma imaginou que João seria apagado da história, silenciado da história. Mas Roma não conhecia o poder do Deus que João servia. Pode ser que as pessoas vejam você, mas não sabem o Deus que você serve. Rotulam você, mas não sabem o Deus que você serve. Apedrejam, como apedrejaram a Estevão, mas não conhecem o Deus que você serve. A ponto de Estevão dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. João, e é interessante nós afirmarmos a humildade deste servo, apóstolo, seguidor de Jesus, que caminhou lado a lado com Cristo, que andou lado a lado com Jesus, e ele mesmo se autodenomina irmão e companheiro. Ele não se engrandece pelas revelações que ele recebeu. Ele não se declara superior aos seus irmãos pelas revelações que ele percebeu. A condição de ele ser um porta-voz de Deus não anula a condição que ele tem de ser irmão, companheiro, coigual. E ele se apresenta como alguém que participa das alegrias, como também das provações da igreja. E nós podemos observar 3 verdades importantes que ele apresenta no verso de número 9. Primeiro, companheiro na aflição. Segundo, e no reino. Terceiro, e na paciência de Jesus Cristo. João está destacando as experiências da vida cristã. João está destacando, isolado nesta ilha, falando a respeito de sofrimento, governo espiritual e perseverança em Cristo. Em primeiro lugar, companheiro na aflição. As aflições ou as tribulações são um quinhão do povo de Deus nesse tempo, nessa era, nesse momento. João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O interessante é que Atos capítulo 14, depois de pregar e de operar pelo poder de Deus e pela autoridade da sua palavra, um milagre em Listra, alguns homens vieram de Antioquia e também de Icônio, instigaram os moradores de Listra e as pessoas de Listra a apedrejar Paulo. E eles apedrejaram e olharam para Paulo e perceberam: deve estar morto. Os discípulos então rodearam a Paulo. Ele se levanta, entra na cidade. No outro dia ele vai para Derbe, junto com Barnabé, prega o evangelho em Derbe. Jesus opera milagres em Derbe, opera maravilhas em Derbe. Ele retorna de Derbe, passa novamente por Listra, passa por Icônio e volta para a base missionária em Antioquia. Mas o interessante é que Atos capítulo 14, verso 22, este homem Paulo apedrejado, por causa de Cristo, por causa do evangelho, por causa da palavra, por causa do testemunho, apedrejado, deixado quase morto. E de forma estratégica e sábia, ele permaneceu inerte, pensando eles que ele estava morto, mas não estava. Mas ele escreve dizendo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A igreja, ela está, pastor Cássio, no meio deste conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. E a igreja foi e sempre será atribulada, ou passará por aflições por causa do mundo. Porém,
as tribulações ou as aflições na vida daquele que segue a Deus, na vida daquele que teme a Deus, na vida daquele que anda com Deus, na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, estas aflições ou tribulações não produzem desespero, nem ausência de perseverança, e muito menos ausência de esperança. Paulo em Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, escreve dizendo: é não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito. Das mesmas aflições, eu participo das mesmas intempéries, sofrimentos, aflições. Sou presente neste reino, eu também faço parte como súdito. Ele não se coloca superior à igreja pelo fato de ser um apóstolo, ou pelo fato, irmão Reginaldo, de ter estado com Cristo pessoalmente, mas ele se coloca no mesmo nível espiritual e de sofrimento dos irmãos. E a igreja, grave isso que eu vou lhe falar, é o povo a qual o reino de Deus já veio, como também espera este reino na sua totalidade, na sua plenitude. Mas nesta posição a qual nós estamos, neste tempo, nestes dias atuais, como também nos dias de João, a igreja é objeto do ódio de Satanás. A igreja é objeto do ódio satânico. A igreja, ela está destinada a passar por sofrimentos, a passar por perseguições. Não se iluda com o evangelho fácil. Não se iluda com o evangelho sem cruz. Não se iluda com o evangelho sem dor. Não se iluda com o evangelho sem choro. Não se iluda com o evangelho sem sofrimento. Alegrias e dores fazem parte do cotidiano cristão. Alegrias e dores fazem parte deste reino. Só que nós já vivemos este reino. E este reino é Cristo em nós. Este reino é a presença dele em nós. E João destaca que este reino está presente e espiritualmente sobre a igreja, do qual
Estes irmãos também fazem parte. E ele está proclamando para gerar no coração da igreja, dos irmãos que vão ouvir, dos irmãos que vão ter conhecimento deste livro da revelação, que por meio do exílio dele em Pátimos, ele reconhece junto com seus irmãos que um reino que é incomparavelmente maior que o Império Romano. Este reino não é físico, não é visível. Este reino é invisível. Quantos impérios que já surgiram no mundo e acabaram? Quantos reinos que já surgiram no mundo e acabaram? Nós podemos citar vários. Qual é o único reino que surgiu em Cristo e até hoje está ativo? E é tão importante isso. E é tão extraordinário isso, que este reino está aí. Você entrou nesse culto com o reino, vai embora com o reino, vai trabalhar com o reino. Em todo o tempo, irmã Sandra, você está vivendo no reino. Um reino que você não vê, mas sente. Um rei que você não consegue tocar com as mãos, mas consegue tocar com a fé. Porque neste reino tem um rei que é insubstituível. Neste reino tem um rei que é invencível. Neste reino tem um rei presente. Neste reino tem um rei que cumpre suas palavras e não deixa elas passar vazias. Nós podemos falhar com as nossas palavras, mas o rei deste reino não. Passa-se os tempos, passa-se as eras, passa-se as estações, mas este reino está no mesmo lugar, sentado no trono, governando a tua vida. E João está dizendo: eu sou companheiro de vocês nesse reino. Eu faço parte deste reino. João nos lembra que o ser companheiro na aflição, o sofrer no mundo presente, não nos tira a geografia e a cidadania da terra a qual pertencemos e do reino a qual pertencemos, que é o reino eterno de Cristo. Quantos podem glorificar a Jesus por fazer parte deste reino? Neste reino tem súditos, neste reino tem servos, e neste reino só tem um rei. Neste reino só tem um Senhor. Neste reino só tem um Deus. Neste reino só tem um governante. Neste reino não existe de 4 em 4 anos um sistema eleitoral. Este reino não tem deputados, não tem vereadores, não tem prefeitos. Este reino não tem reis da terra. Este reino não tem juízes, não tem juristas. Este reino tem um Deus que é soberano em tudo e em todos. O governo é dele, o domínio é dele, quem manda é ele. Neste governo ele não pede conselhos aos seus conselheiros, porque é ele que dá conselho. Neste governo não tem uma comitiva para haver uma decisão, para uma tomada de algum evento extraordinário que pode acontecer, ou algum ataque em alguma outra nação, como nós estamos vendo agora. Qual decisão que nós vamos tomar? Vou reunir com os meus ministros. Não. Este reino ele não reúne ninguém. Este reino ele só reúne o seu povo para uma função: adorá-lo, exaltá-lo,
glorificará o seu nome. Tanto é que a mulher samaritana descobriu a força deste reino na adoração. Mulher, tem tanta gente indo para o monte pensando que eu estou lá, ou indo para o templo pensando que eu estou em todos os lugares, e o momento da adoração já é agora. Estou aqui, eu quero os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Espera aí que eu já estou indo para Samaria avisar os meus irmãos que eu descobri que a adoração está em Cristo, que o louvor está em Cristo, que a glória pertence a Ele. Por último, e aqui nós encerramos, companheiro nas aflições, companheiro no reino, e por último, na paciência de Jesus Cristo. Primeiro, João compartilha da mesma aflição. Segundo, fazendo parte do mesmo reino. E por último, a ideia de paciência, em algumas outras traduções bíblicas, a perseverança em Cristo. Por causa das tribulações, das perseguições, nós precisamos ter uma perseverança, Raimundo, triunfadora. Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. William Barclay disse que só existe um caminho entre a tribulação e o reino, entre a aflição e a glória, e este caminho é a paciência ativa. A palavra paciência, hipomone no grego, significa resistência, firmeza sobre pressão, perseverança. João está dizendo aos irmãos: nós permanecemos firmes, mesmo sofrendo. Nós permanecemos firmes, mesmo em aflição. E há uma certeza nesta paciência em Cristo. Há uma certeza, Ezequiel, nesta perseverança em Cristo. Porque ele afirma que esta paciência está vinculada em Cristo. E que certeza é esta? A certeza que um dia nós viveremos a plenitude daquilo que ele falou anteriormente: companheiro no reino. Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz: porque para mim, e olha que Paulo sofreu, foi preso, sofreu um naufrágio, oprimido, quase morto, apedrejado, mordido por uma serpente. Pensa um camarada que sofreu, que foi perseguido, mas ele escreve dizendo: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são, em hipótese alguma, irmã Raquel, para quê? Para comparar com o quê? Com a glória do quê? Que há de ser revelada. Nada aqui se compara à plenitude do reino que está sendo preparada para aqueles que perseverarem até o fim. Lá no fim, não é o fim, lá no fim tem um reino preparado na sua plenitude. Quando você entrar na glória, então nada pode ser comparado às aflições desta vida com aquilo que está preparado para você na eternidade. Quantos podem levantar a mão e dar um glória a Deus para Jesus? A aflição é passageira. Se coloque de pé. O reino é presente e eterno, e a perseverança é necessária. E eu finalizo reforçando o verso 9, para que você guarde no seu coração aquilo que João escreveu no verso 9. Eu, João, e aqui você podia colocar o seu nome. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aquilo que João escreveu e deixou para nós, e não somente escreveu, mas viveu, nós precisamos viver. Companheiro na aflição, nos sofrimentos, como também no reino, porque todos nós fazemos parte do mesmo reino. Casa dividida não subsiste. Nós fazemos parte do mesmo reino, do reino de Deus. E o reino de Deus não é placa. Reino de Deus não tem denominação. Reino de Deus tem pessoas que são inseridas por meio de Cristo e na salvação em Cristo Jesus para fazer parte deste reino. E por último, na perseverança. Eu encerro dizendo: Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para perseverar. No que e em quem? Perseverar no Evangelho e na pessoa de Cristo. Aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás não são dignos do Senhor. Mas aqueles que colocam a mão no arado e perseveram mesmo com todos os obstáculos, os sofrimentos, as aflições, mas estão envolvidos com o reino e perseveram, alcançarão a glória eterna. Para quem chegar até o fim, João deixa registrado o Apocalipse 21, sobre um lugar eterno, perfeito, aonde os filhos de Deus, Lucas, estarão eternamente. E é para lá que nós estamos indo, fazendo parte deste reino que hoje já vivemos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai. Não pare, não desista na caminhada. Vá até o fim, persevere até o fim. O fim é Deus que estabeleceu para você. Você não sabe quantos anos tem pela frente, mas o fim foi Deus que estabeleceu. Vá até o fim. Satanás vai tentar lhe lançar numa ilha. Lá na ilha Deus vai estar. Vai tentar lançar você numa caverna. A voz de Deus vai lá. Vai tentar conduzir você no deserto. Lá no deserto Deus já tem anjo preparado com pão e água depois da tentação para você. Vai tentar lhe esconder numa caverna. Agora eu acabo com ele. Tem leão dentro da cova. Na cova Deus também entra, porque a voz de Deus entra lá e paralisa o adversário, para no outro dia você sair ileso. Não seja como Demas, que desamparou a Paulo e ao Evangelho e à fé, amando o presente mundo e indo para Tessalônica. Mas seja como Lucas, a qual Paulo disse: esteve comigo até o fim. E na prisão que Paulo estava, ele disse: todos me abandonaram. Lucas ficou, mas teve alguém, teve alguém que esteve comigo na primeira, na segunda e na terceira defesa. Quem? O Senhor estava me assistindo. Não pare. Vamos parar com João. Um azeite de tacho, um tacho de azeite fervente não paralisou. Manda para Pátimos. Eu quero ver quem é que vai conseguir tirar. Manda ele morrer lá, porque lá ele vai acabar os seus dias. Fique tranquilo, daqui a 2 anos Domiciano está morrendo, eu vou te tirar daí.
e você vai terminar os seus dias tranquilamente em Éfeso. Feche os teus olhos onde você está. Deixa eu orar por você. Se você deseja, coloca a mão no seu coração. Pai, nós oramos. Nós cremos, Senhor, da Tua presença sobre nós. Assim como João pôde desfrutar da Tua presença nos momentos mais sombrios e inóspitos da sua vida, nós também podemos desfrutar. Assim como ele era companheiro nas aflições, no reino e na perseverança, nós também somos. E tomamos a vida de João como exemplo de seguir a Cristo, como um exemplo de se envolver com o Evangelho, e se for necessário padecer por causa da Tua palavra, por causa do Evangelho, padeceremos. Mas sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que a Sua presença nos acompanhará, sabendo que a Sua presença nos guiará, sabendo que a Sua presença nos fortalecerá nas situações mais difíceis, no companheirismo de aflições, de tribulações, fazendo parte, se envolvendo com este reino extraordinário da Tua presença em nós e esperando o reino na sua plenitude total na eternidade, como também perseverando até o fim e não desistindo da caminhada, sabendo que quem nos chamou para estar perto de Ti e nos chamou para a salvação foi Tu mesmo, meu Jesus, que nos amou até o fim, como Tu disseste aos Teus discípulos. E nós somos gratos por Ti, gratos pela Sua palavra em nós, gratos pelo Evangelho que nos move, gratos pelo Seu amor em nossas vidas, em nome de Jesus.